Já chamamos o doutor Frederico da Costa Amâncio, vice-presidente de Suape, Porto de Suape, em Pernambuco, com o tema os impactos regionais, econômicos e sociais. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, a pessoa do seu presidente, o senhor Eduardo Guterra, cumprimentar a todos aqui presentes, todos os componentes da ANTAC aqui presentes, agradecer o convite do Dr. Fernando Fialho para estar essa oportunidade de estar aqui em São Luís hoje, falando um pouco sobre o complexo de Suape, cumprimentar todos os maranhenses, não só cumprimentar, mas aproveitar para parabenizar, fazia muitos anos que eu não vinha a São Luís, e gostaria de parabenizar pelo crescimento não só do Estado, como da cidade. Então, foi uma grata surpresa poder retornar a São Luís e ver o crescimento daqui da cidade e do Estado. Bom, inicia a nossa palestra sobre o Complexo de Suape. Novamente é um desafio falar em 20 minutos sobre o complexo e sobre todos os nossos planos no Complexo de Suape. Vou me esforçar bastante para cumprir o tempo estabelecido. E, de pronto, falar que Suape tem um diferencial, provavelmente, da maior parte dos portos do Brasil. Suape não é apenas um porto, na realidade, Suape é um grande complexo industrial portuário. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a estrutura do complexo. É um projeto que tem uma concepção que foi feita há 30 anos atrás e que até hoje continua no grande processo de desenvolvimento e modernização. Ele já nasceu como um dos projetos mais modernos de infraestrutura de logística portuária integrada com estrutura industrial já há 30 anos atrás, e esse projeto que nasceu há 30 anos atrás, até hoje, ainda é provavelmente um dos projetos mais modernos do Brasil. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho em Suape. Inicialmente, vocês viram um mapa muito parecido, mas é um mapa que é muito comum a nós que somos nordestinos, que é a nossa posição geográfica em relação às grandes rotas marítimas. Então, da mesma forma que foi falado que Itaqui também tem esse posicionamento geográfico bastante favorável, Suape também tem um posicionamento geográfico bastante favorável, com a nossa vantagem de estar mais próximos da Europa e da África, mas esse posicionamento, do ponto de vista de logística portuária, traz realmente um grande diferencial para os portos do Nordeste e não seria diferente também para o Porto de Suape. A nossa diferença é que nós já estamos hoje, a gente vai mostrar um pouco dos números, já colhendo os frutos já desse posicionamento logístico, já que Suape hoje ele já se transformou realmente num grande porto distribuidor de cargas para o Nordeste e iniciando já uma série de operações também para a região Norte. Pernambuco tem uma vantagem do ponto de vista geográfico em relação ao Nordeste, porque o estado de Pernambuco está exatamente no centro do Nordeste. A gente traçando um raio de 800 quilômetros a partir do Recife ou a partir de Suape, conforme queiram. Suape está a 40 quilômetros do Recife. Nós conseguimos envolver quase 90% do PIB do Nordeste, até porque a gente concentraria a região metropolitana de Fortaleza e de Salvador, o que realmente nos posiciona, do ponto de vista logístico, de uma forma bastante favorável em relação ao Nordeste. Também, no futuro, isso pode ser visto interessante também em relação ao Norte, mas, de pronto, em relação às operações logísticas do Nordeste, isso é extremamente importante. Falando um pouco sobre o complexo de Suape, além da própria integração de porto com indústria, a estrutura não é apenas a estrutura de cais, a estrutura do que ocorre nas operações portuárias. Suape também tem uma grandiosa estrutura retroportuária e uma estrutura logística no entorno do complexo que permite todo esse trabalho, toda essa integração logística. A primeira coisa importante que a gente aprende quando a gente começa a trabalhar com logística portuária e com logística de uma forma geral, porto não se faz apenas com cais, se faz com cais, com estrutura de retoária, com operações alfandegadas, com operações portuárias e com todas as operações logísticas que dão suporte a todo esse processo. Suape tem também um outro grandioso diferencial. Suape ocupa um grandioso território, um território de 13.500 hectares. A região metropolitana do Recife, com quase 4 milhões de habitantes, ela é composta por 13 municípios. O complexo de Suape é maior do que 6 municípios. Fazendo uma comparação, o município de Olinda é o terceiro maior município em população do estado, tem 400 mil habitantes. E ele ocupa uma área de 4.200 hectares. O complexo de Suape é 3 vezes maior do que o município de Olinda. Então, a área do complexo é uma área bastante extensa, dividida entre 2 municípios, o município do Cabo de Santo Agostinho e o município de Ipojuca. E
só que isso também é um dos nossos grandes diferenciais, já que no nosso novo plano diretor, nossa área de proteção ecológica, de preservação ecológica, ocupa uma área de 59% do complexo, são mais de 6.000 hectares de área de preservação ecológica, são áreas de Mata Atlântica, de restinga, de manguezais preservados, o que nos torna provavelmente um projeto único de complexo industrial e portuário com área tão extensa de preservação ecológica. Isso para nós é um ativo muito caro, é um bem muito caro, e a gente vai falar um pouco sobre os nossos projetos na área de sustentabilidade. Então, no nosso plano diretor, apesar da expansão industrial do complexo, o novo plano diretor 2030, ele, na realidade, ao invés de reduzir as áreas de proteção ecológica para a instalação de novos empreendimentos industriais, mesmo com a chegada de novos empreendimentos, nosso novo plano diretor ele expandiu. Nós saímos de 45% de área de preservação ecológica para 59% da área de preservação ecológica, com a incorporação de 2 novas unidades de conservação ambiental dentro da área do complexo. Hoje, vocês viram uma série de apresentações da Suzano, até da apresentação da Portonave. Sustentabilidade deixou a ser apenas um favor que se faz para a sociedade, passou a ser uma obrigação de toda empresa pública e privada. E sustentabilidade não é apenas, a gente vai falar um pouco sobre isso, não se trata apenas de questões ambientais, mas também de questões sociais. Então, o plano diretor de SWAP ele é dividido na zona portuária, que está em laranja, na zona industrial, que é essa área que está em amarelo. Estamos desenvolvendo um projeto de uma zona central de serviços. Hoje nós temos uma população de trabalhadores dentro do complexo, próximo aos 70.000 trabalhadores. Vocês viram os números da refinaria Premium, que está iniciando as suas obras aqui no Maranhão. Hoje, no site da refinaria Abreu e Lima, que está em construção em SWAP, tem 32.000 trabalhadores. Então, a nossa população hoje de trabalhadores dentro do complexo são 70.000 trabalhadores. Isso já está nos demandando uma série de serviços, então nós estamos montando um projeto imobiliário dentro do complexo para adotar o complexo de serviços, como bancos, universidades, escritórios. Então, a gente também está desenvolvendo esse projeto dentro da área do complexo. Não é dentro da zona portuária, é fora da zona portuária, mas dentro do complexo. Isso também é um grande diferencial, porque nós conseguimos preservar a zona portuária estritamente para as operações portuárias. Então, por ser um complexo industrial portuário, nós conseguimos manter, apesar da forte integração, nós conseguimos manter as estruturas de serviço e de indústria plenamente integrada às operações portuárias, mas com uma distância relativa dessas operações, preservando o conjunto de operações portuárias. Esse é o nosso novo plano de desenvolvimento e saneamento, que foi aprovado no início do ano pela ANTAC e pela Secretaria de Portos. A novidade desse plano é a ampliação da área de canais, permitindo a ampliação da estrutura de cais do porto para os próximos anos. Conforme vocês tiveram a oportunidade de perceber, o nosso plano diretor é 2030. Eu acho que esse sempre foi e continua sendo um grande diferencial de SWAP, e vai de encontro e quebra paradigmas da gestão pública no Brasil. A gestão pública no Brasil não é associada com planejamento, a gestão pública no Brasil, regra geral, não é associada com planos, com planejamento superior ao plano de governo de 4 anos. Nós, do SWAP, aprendemos muito, o nosso parceiro, que nos deu um apoio na área de consultoria, o Porto de Roterdã, nos ensinou muito da importância de você fazer planejamento para a infraestrutura portuária para pelo menos 20 anos, e por isso o nosso plano diretor é um plano diretor que vai até 2030. Nós temos planos de investimentos próximos do plano de governo, para 4 anos, mas temos plano de desenvolvimento e um plano diretor e um plano de crescimento e um planejamento que vai até 2030, conforme como o Porto de Roterdã também tem seu plano até 2030. Então, esse plano diretor vai permitir a gente ainda expandir a área de cais pelo menos 4 vezes no Porto de SWAP, mesmo com a incorporação dessa área em amarelo, que ela foi retirada do Porto Organizado, que hoje é a área industrial, que é exatamente a área onde está se fixando o nosso cluster, nosso polo naval e offshore em SWAP, com a chegada de diversos estaleiros. Vou mostrar rapidamente para vocês como está se desenvolvendo o nosso polo naval, com hoje metade das encomendas da Petrobras, de navios, tanto da Transpetro como de navios da Petrobras, metade das encomendas elas estão hoje em estaleiros que estão em funcionamento ou estão se instalando no Porto de SWAP. Então, na realidade, a gente está querendo fortalecer esse polo em SWAP.
Bom, para aqueles que não conhecem o Porto de Suape, conforme vocês podem ver nessa visão, ele tem uma área externa, tem uma linha de arrecifes natural e tem uma área interna. O porto externo, basicamente tem pias voltadas para operações com granéis líquidos. Recentemente foram inaugurados esses 2 novos pias, que nós chamamos de PGL 3A e B, com a nova linha de dutos. Esses pias são chamados piers petroleiros, do mesmo jeito que vai ser construídos os terminais para a refinaria Prêmio aqui no Maranhão. Esses piers já estão prontos para a operação da refinaria Abreu e Lima em Suape. Esses 2 piers, eles permitem as operações tanto com petróleo bruto como com produto acabado. Essa bacia de evolução hoje já está aprofundada para 20 metros, e esses piers também já estão com profundidade de 20 metros, permitindo a chegada de navios do tipo Suezmax, trazendo petróleo bruto já para a refinaria. A refinaria só vai iniciar as suas operações em 2013, mas o Complexo Suape já se antecipou, já construiu os piers já estão prontos, apenas aguardando o início de funcionamento da refinaria Abreu e Lima. No porto interno, que foi uma área que foi dragada ao longo dos últimos 10, 15 anos, que permitiu a expansão das operações do porto. Nós temos 5 berços, né? 2 deles, os berços 2 e 3, são dedicados às operações com containers, onde está instalado o nosso terminal de containers, o Tecon Suape. O berço 1 é um berço público, que a maior parte das operações hoje também são operações com containers, e temos ainda os berços 4 e 5, os CAIs 4 e 5, que são dedicados às diversas operações. Por exemplo, o berço 4, futuramente, será dedicado exclusivamente a operações com veículos. Hoje nós já realizamos importações de veículos para a GM em Suape, que é para distribuição Norte-Nordeste. Nós estaremos, no início de 2012, também iniciando operações de importação da Volkswagen e da Fiat em Suape. Estamos nos preparando para grande volume de operações da Fiat. A Fiat está construindo uma fábrica no estado de Pernambuco, e Suape vai ser o ponto de distribuição, tanto de entrada de produtos como saída de veículos da Fiat, vai ser através do Porto de Suape. Então teremos um berço dedicado exclusivamente para veículos, além do berço 5, onde nós realizamos diversas operações com açúcar, cargas de projeto e assim por diante. O porto, essa é a concepção que nasceu há 30 anos atrás, é uma concepção até hoje extremamente moderna. Nós temos uma avenida portuária duplicada que divide o porto em 2 grandes áreas. À direita, as operações com granéis líquidos, conectadas diretamente por dutovia ao porto externo, e à esquerda, as demais operações logísticas, as demais operações portuárias, conectadas aos berços do porto interno, facilitando bastante todo o processo e toda a integração logística. Então, essa é uma concepção interessante, você não tem cruzamento dos principais itens de produtos que são movimentados por Suape, porque tem uma clara divisão nessas operações. O Tecon Suape, nosso terminal de containers em Suape, ele vem crescendo bastante nos últimos anos. Hoje é sob gestão de uma empresa filipina, que é uma empresa que opera mais cerca de 20 terminais em diversos países do mundo. O Tecon Suape hoje é o maior terminal acima de São Paulo, né? Mas ainda tem uma capacidade de expansão. Nós temos terminais maiores abaixo de São Paulo, como é o caso de Porto Nave, mas acima de São Paulo hoje o Tecon Suape é o maior terminal, mas esse terminal já está começando a se aproximar do seu limite de operação, dada o volume de crescimento do porto. Eu vou mostrar os números, e nós já estamos nesse momento trabalhando no processo junto com a ANTAQ, para iniciar o processo de análise por parte da ANTAQ para a implantação de um segundo terminal de containers em Suape. Os nossos números, vou passar rapidamente. Na movimentação total em toneladas, o ano passado o crescimento, nós ultrapassamos a barreira dos 9 milhões de toneladas. O nosso crescimento em 2010 foi 16,3%. Mesmo com a crise na Europa, nos Estados Unidos, nosso número de 2011 é bem melhor do que o número de 2010. Até outubro, o crescimento na movimentação de toneladas é um crescimento de 26% no Porto de Suape. Na movimentação em containers, nosso número ano passado, o crescimento da movimentação em teus foi um crescimento da ordem de 34%. Esse número novamente está melhor ainda, o crescimento está da ordem de 37%. Nós estamos mudando já de patamar de movimentação de containers. A curva responde por si só a indagação de como é que está a curva de crescimento. Então, de 2005 a 2009, praticamente mais que dobrou a movimentação de containers, e nós estamos com esse crescimento acima de 30% ao ano, dobrando a movimentação a cada 3 anos.
Então, por isso que a gente, até o final de 2013, não apenas por uma questão de negócio, mas por uma necessidade de crescimento do porto, vai ser necessária a implantação de um segundo terminal de contêineres. Os números, por incrível que pareça, também foi uma surpresa para nós, decorrente do ambiente macroeconômico, do que está ocorrendo nos diversos países do mundo. O nosso segundo semestre está apresentando resultados melhores do que o primeiro semestre. Nós rompemos a barreira do 1 milhão de toneladas em agosto e, num primeiro momento que podia ser um número isolado, o número continua crescendo. Então, nós rompemos a barreira do 1 milhão de toneladas em agosto, passamos para 1 milhão e 100 em setembro, para 1 milhão e 200 em outubro, e o número continua crescendo. A curva mostra novamente que isso também está acontecendo com contêineres, mas numa velocidade ainda maior. Então, para vocês terem uma ideia, nosso recorde de movimentação de contêineres no único mês era de 35 mil TEUs, que foi batido no mês de maio. Então, nós trabalhamos com um patamar abaixo de uma média de 33 mil, 34 mil TEUs mês. Nós, em agosto, batemos o nosso recorde de movimentação para 42 mil TEUs e a movimentação subiu de patamar. Subiu de um patamar médio de 34 para um patamar acima de 41 mil TEUs. Então, todas as nossas boas perspectivas, nossas perspectivas mais otimistas no início do ano, era de chegar a uma movimentação de 420 mil TEUs. Nossos números, eles ultrapassaram a nossa expectativa, nós fecharemos o ano com uma movimentação da ordem de 450 mil TEUs, isso decorrente principalmente de dois grandes fatores, que sempre foi o sonho original daqueles que conceberam o SWAP há tantos anos atrás. Que SWAP crescesse, que se consolidasse não apenas como uma grande porta de entrada e fortalecimento do crescimento da economia do estado de Pernambuco, que hoje é um estado, como o estado do Maranhão, um dos estados que tem o maior índice de crescimento do PIB do Brasil, mas principalmente que fosse uma grande porta de entrada para o Norte e Nordeste. E a gente está conseguindo, esses números mostram isso, já que o crescimento da movimentação de cargas é muito superior ao crescimento do PIB do estado, e hoje esses números eles estão ocorrendo principalmente pela chegada de novas linhas da Ásia, que originalmente linhas que vinham trazendo mercadorias da China, por exemplo, não entravam diretamente por portos do Norte e Nordeste. Nós quebramos também esse paradigma. Hoje nós temos linhas entrando diretamente da Ásia pelo porto de Suape, distribuindo mercadorias para o Norte e Nordeste e também, inclusive, para o Norte. Então, nós temos, por exemplo, uma linha que chega semanalmente da Hamburg Sud com a Maersk, que metade dos contêineres eles têm como destino final a Zona Franca de Manaus. Então, nós não tínhamos tradição de transbordo em portos acima do Porto de Santos e do Rio de Janeiro, e agora a gente começando a consolidar que o Nordeste, mostrar que o Nordeste também tem vocação para realizar operações de transbordo, até porque existe um volume grande de operações de transbordo que hoje é realizada, por exemplo, nas Ilhas Canárias e em portos do Caribe. Se elas são realizadas em portos do Caribe, por que elas não podem ser realizadas nos portos aqui do Nordeste, como é o caso do Porto de Suape, como é o caso que pode vir a ocorrer no Porto de Pecém, e quem sabe no futuro próximo também operações com contêineres, também no Porto de Itaqui, aqui no Maranhão. No segundo semestre... 5 minutos, tá? Ok. No segundo semestre, então, os números de crescimento são melhores que o do primeiro semestre, são acima de 40%. Nós temos, nossa carga é muito concentrada ainda hoje nas operações com contêineres e com granéis líquidos. Os gráficos mostram. Nós somos um porto eminentemente ainda com a maior parte da carga, um porto importador, não exportador, mas importador. Então, realmente um porto com uma grande porta de entrada. A cabotagem tem uma participação maior do que um longo curso e continua crescendo mais, esse é um dado interessante. Diferente de muitos portos, a cabotagem ela continua crescendo mais em Suape do que o longo curso. Então, esse é um dado interessante num país que a gente ainda precisa trabalhar muito para fortalecer a nossa cabotagem. A gente vê um porto no Nordeste conseguindo fortalecer as operações com cabotagem, ou seja, os números continuam melhorando de cabotagem em Suape. E outro dado interessante, que não é comum a outros portos, regra geral, os portos crescem no tamanho dos navios e no volume de carga movimentada dos navios. O Suape também está crescendo também na chegada de navios. Então, a gente está crescendo esse ano 15% na chegada de navios, e isso está ocorrendo decorrente da chegada de novas linhas ao porto. Bom, o nosso plano de crescimento.
até 2016, chegarmos a 50 milhões de toneladas, né? 30 milhões, a resposta para os 30 milhões tem duas respostas, basicamente envolve diretamente a chegada da Transnordestina Swap, primeiro levando soja. Então, a gente tem aí um projeto de implantação de um terminal de grãos para embarque de soja, num volume de cerca de 10 milhões de toneladas mês, e um projeto que está hoje no PAC 2, é um projeto importante do PAC 2, que é do terminal de granéis sólidos para embarque de minérios, utilizando a logística da ferrovia Transnordestina, para embarcar também minérios através de swap, o que vai tornar a swap um porto também bastante diferenciado, por operar com todos os tipos de carga. Então, será praticamente o único porto do Brasil que vai operar com todos os tipos de carga, de containers, a veículos, a grãos, a minérios, a granéis líquidos. Então, será um porto bastante diferenciado. Em relação às operações com containers, nossa meta é chegar a 1 milhão de TEUs em 2016, já com a implantação do segundo terminal de containers. Bom, nossos principais projetos até 2013 e 2014 é a implantação do segundo terminal de containers, com a construção dos novos cais 6 e 7, já um terminal com uma concepção bem mais moderna. Um ponto importante é que hoje o swap tem um padrão, todos os berços de swap têm uma profundidade de 15,5, o canal tem um canal de 16, que o canal de acesso hoje está sendo aprofundado para menos 20, e o canal interno tem 16 de profundidade e os berços todos com 15,5. Nós estamos nos preparando para esses novos berços já estarem estaqueados para um pouco mais, para que no futuro a gente também possa operar com profundidade de menos 18, menos 20, até porque os novos navios, das futuras gerações de navios, vão pedir uma profundidade maior do que 16 metros. O próximo projeto, também vinculado à Transnordestina, é o terminal de grãos, basicamente para embarque de soja, com a construção dos novos cais 8 e 9. O projeto do terminal de granéis sólidos para embarque de minérios fica na ilha de Cocaia, na frente da atual linha de cais, para embarque de minérios. Esse é um projeto que está previsto no PAC 2. Com recursos, boa parte com recursos federais, tudo isso fortemente associado com a chegada da ferrovia Transnordestina Swap em 2013, o que vai ampliar também a gama de operações logísticas dentro do complexo. E futuramente também com a forte integração aqui com as áreas de produção de soja do sul do Piauí e também do sul do Maranhão, e também com a ferrovia Norte-Sul. Bom, acelerando um pouco para nós, para aproveitarmos aqui o nosso tempo, algo que acho que foi um tema importante desse seminário, e repetindo o que eu já disse no início, para nós, para o governo do Estado de Pernambuco e para a empresa Swap, eu como responsável pela empresa Swap, para nós é um valor muito caro, o valor da sustentabilidade. Nós temos, além da manutenção da nossa área de proteção ecológica, nós temos viveiro de produção de mudas de Mata Atlântica, nós firmamos com o Pacto para a Restauração da Mata Atlântica. Então, tivemos diversos projetos, não teria tempo de enumerar todos esses muitos projetos que nós temos na área ambiental e na área social. Esse conjunto de projetos nós chamamos de Swap Sustentável, um projeto interessante que integra público e privado no desenvolvimento de uma série de ações para dentro do complexo e para os municípios do seu entorno, que sofrem, claro, com os impactos sociais. Para encerrar. Ok, obrigado. Capacitação profissional, que também foi tratado nesse seminário, outro tema importante, novamente, não se faz um grande complexo industrial e portuário apenas com infraestrutura, apenas com obras, se faz com gente, com recursos humanos. Então, o processo de qualificação do Estado é um projeto extremamente importante. Todos esses centros que vocês estão vendo, eles estão instalados ou dentro de Swap ou no seu entorno. Recentemente, a presidente Dilma, ela aprovou a instalação de um campus da Universidade Federal para cursos de engenharia no entorno de Swap, também fortalecendo o processo de instalação de indústrias na região. Um projeto importante para o complexo é o projeto Swap Global, para fortalecer o Estado como um polo provedor na área de petróleo e gás naval offshore. Nós estamos falando só de estaleiros, refinaria, estamos falando de fornecedores de empresas do setor. Só para vocês conhecerem, a gente não teria tempo de falar sobre todas as nossas indústrias, nós temos mais de 100 empresas no complexo, mostrar alguns detalhes para vocês. Nós temos empresas, além de granéis líquidos, de diversas empresas de logística, temos uma refinaria de petróleo em construção da Petrobras, né, temos um polo petroquímico em construção em Swap, com 3 plantas petroquímicas, temos mais de 10 empresas na área de materiais de construção, um polo de alimentos bastante extenso, com indústrias como Coca-Cola, PepsiCo, Campari, Montila, dentro de Swap, Unilever.
um polo de energia eólica, boa parte dos equipamentos que serão instalados nos parques no Ceará e aqui também no Maranhão, hoje são produzidos dentro de Suape, indústrias que produzem aerogeradores dentro de Suape, além de polo autolativo e um polo siderúrgico. Então, são muitos empreendimentos, alguns deles, Estaleiro Atlântico Sul é o maior estaleiro do hemisfério sul, o maior do Brasil e o maior estaleiro abaixo da linha do Equador, hoje um dos maiores do mundo, e outros empreendimentos em implantação, como a refinaria e a petroquímica Suape, todos dentro do complexo de Suape. É uma carteira de investimentos, não é no Estado, é só dentro do complexo de 22 bilhões de dólares, só dentro do complexo de Suape, não é no Estado, só dentro do complexo. Para isso, o nosso plano de investimentos públicos de 4 bilhões de reais em infraestrutura dentro do complexo, muitas dessas obras já estão em curso, como o novo canal de acesso de Suape, com 20 metros de profundidade, é uma obra de 274 milhões de reais. Então, são obras de infraestrutura portuária e obras de infraestrutura viária, né? Suape tem 3 vias, tem 3 pontos de acesso, todas essas vias ou já estão duplicadas ou estão sendo duplicadas, mas além disso nós queremos preparar o complexo para os próximos 20 anos, estamos nesse momento com uma grandiosa obra, uma via nova de acesso, que é esse número 7, que vai conectar direto com a BR-101, é uma via nova de acesso de 9 quilômetros, uma via expressa duplicada e de acesso exclusivo ao complexo, uma obra grandiosa de mais de 200 milhões de reais, para garantir que todos os nossos 43 quilômetros de estradas dentro do complexo sejam duplicados. Então, as obras estão em curso. E outro projeto importante, e agora um projeto de transporte de massa, é a implantação de uma linha de VLT em Suape. Aquela foto não é uma foto... Essa composição aqui não é uma ilustração, é o primeiro veículo que já chegou. Ele vai entrar primeiro na linha Cajueiro Seco, Cabo é o nosso município mais próximo a Suape, isso conecta com a linha sul do metrô do Recife, e futuramente nós já estamos discutindo com a companhia, com a CBTU, o órgão federal, a implantação dessa linha para ampliar as opções de transporte de massa, essa linha de VLT azul, que ela vai até dentro do complexo de Suape. Nós já estamos iniciando esses investimentos, a gente espera até 2013 já ter essa linha em funcionamento para dentro do complexo. Muito obrigado a todos, obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui presente nesse primeiro seminário, foi uma honra. Obrigado.